Você já teve um sonho tão real que, ao acordar, ficou se perguntando se aquilo poderia ser uma mensagem do futuro? Algumas pessoas acreditam que os sonhos podem prever o que está por vir, enquanto a ciência tenta explicar tudo isso de outra forma. Mas será que existe algo mais nesse mistério? Vamos descobrir agora! Os sonhos acontecem quando dormimos, mais precisamente na fase do sono chamada REM, movimento rápido dos olhos. Durante essa fase, nossos olhos se movem rapidamente sob as pálpebras e o cérebro continua extremamente ativo, quase como se estivéssemos acordados. Mas, diferente do estado de vigília, no sono REM, o corpo está praticamente paralisado. Isso acontece porque o cérebro desativa os músculos voluntários, impedindo que a gente se mova conforme os sonhos acontecem. É por isso que, às vezes, algumas pessoas acordam e não conseguem se mexer, o que chamamos de paralisia do sono. Curiosamente, nessa fase também ocorrem os sonhos mais vívidos, cheios de emoções e histórias complexas. Mas por que sonhamos? Seria apenas um mecanismo biológico ou os sonhos escondem algo mais profundo? Diferentes pensadores tentaram responder essa pergunta ao longo da história, e cada um tinha uma visão única sobre os sonhos. Sigmund Freud, um dos maiores nomes da psicanálise, acreditava que os sonhos eram uma forma de expressarmos nossos desejos reprimidos. Segundo ele, coisas que não podemos fazer ou dizer no dia a dia aparecem disfarçadas nos sonhos. Por exemplo, se você sonha que está voando, pode ser um desejo inconsciente de liberdade. Já Carl Jung, um dos discípulos de Freud, que depois criou suas próprias teorias, dizia que os sonhos não eram apenas sobre desejos individuais, mas sim mensagens do nosso interior, ligadas ao que ele chamava de arquétipos. Para Jung, símbolos como água, fogo ou certos animais tinham significados profundos e universais. Além disso, ele acreditava na existência do inconsciente coletivo, algo como uma biblioteca mental compartilhada por toda a humanidade. A ciência moderna, por outro lado, vê os sonhos de uma forma mais biológica. Pesquisadores sugerem que sonhamos porque o cérebro está organizando memórias, processando emoções e eliminando informações desnecessárias. Ou seja, os sonhos seriam como uma espécie de faxina mental, feita enquanto dormimos. Mas e quando os sonhos parecem prever o futuro? Será que isso pode ser explicado pela ciência? Ou há algo mais misterioso por trás dessas experiências? Muitas pessoas afirmam ter tido sonhos que, dias depois, se tornaram realidade. Mas será que isso é apenas coincidência? Ou existe algo além da explicação científica? Ao longo da história, vários relatos de sonhos premonitórios chamaram a atenção. Abraham Lincoln, o 16º presidente do INEUR, teria sonhado com sua própria morte algumas semanas antes de ser assassinado em 1865. No sonho, ele viu um caixão na Casa Branca e, ao perguntar quem havia morrido, ouviu a resposta: o presidente dos Estados Unidos. Algumas pessoas alegaram ter sonhado com o naufrágio do Titanic antes da tragédia em 1912. Inclusive, um livro chamado Futility, publicado 14 anos antes do acidente, descrevia um navio chamado Titan, que afundava após colidir com um iceberg. Coincidência ou um aviso do subconsciente? Em 1966, um mineiro na Inglaterra sonhou com um deslizamento de terra que soterrava uma escola. Dias depois, a vila de Aberfan foi atingida por um deslizamento real, matando 144 pessoas, incluindo muitas crianças. Mas como explicar esses casos? A ciência sugere que isso pode ser um fenômeno chamado déjà vu, que significa já sonhado. Basicamente, é como se o cérebro reconhecesse uma situação real e a conectasse com um sonho antigo, mesmo que ele nunca tenha acontecido da forma como lembramos. Mas será que todos esses relatos podem ser apenas coincidências?
Ou será que os sonhos realmente podem prever o futuro? Antes de terminar, aqui vão algumas curiosidades incríveis sobre sonhos que talvez você nunca tenha ouvido falar. Pessoas cegas também sonham. Se ficaram cegas depois do nascimento, podem sonhar com imagens. Já quem nasceu cego tem sonhos cheios de sons, sensações e até cheiros. É como se o cérebro criasse um mundo sensorial paralelo. Os animais também sonham. Estudos mostraram que ratos de laboratório demonstram atividade cerebral semelhante à dos humanos durante o sono REM. Já viu um cachorro mexendo as patas enquanto dorme? Ele pode estar sonhando que está correndo. Você pode aprender a controlar seus sonhos. Isso se chama sonho lúcido, onde você percebe que está sonhando e pode influenciar o que acontece. Algumas pessoas treinam técnicas para conseguir voar, mudar cenários e até conversar com personagens dos seus sonhos. 90% dos sonhos são esquecidos nos primeiros minutos ao acordar. Por isso, quem quer lembrar dos sonhos precisa anotá-los assim que desperta. Sonhos podem ser influenciados pelo ambiente. Já dormiu ouvindo um barulho e esse som entrou no seu sonho? Isso acontece porque o cérebro continua captando estímulos externos mesmo dormindo. Os sonhos são apenas criações do cérebro ou podem realmente nos revelar algo do futuro? Sabemos que eles ajudam a organizar memórias, processar emoções e até criar histórias absurdas. Mas e aqueles sonhos que parecem premonições? Coincidência ou algo além da ciência? Conta aqui nos comentários se você já teve um sonho inexplicável. E se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal Curiosidade 1000 e ativa o sininho para mais curiosidades incríveis toda semana. Nos vemos no próximo vídeo.